Boa noite, pessoal. Todo mundo bem-vindo. Desculpa o atraso do dia e da hora também. Cheguei um pouquinho atrasado. A gente vai falar de Miquetes meio que misturado com Hanukkah, assim, uma ideia que nem eu tava falando hoje pro pessoal que aqui um pouco antes de começar. Eu mudei de ideia já 3 vezes durante essa semana. Espero que eu não mude de ideia no meio do caminho aqui sobre o assunto, tá? Eu achei que ia falar de uma coisa. Semana que vem, provavelmente, eu vou repetir uma show que eu dei, acho que no primeiro ou no segundo ano desse. Já é o quarto agora. Porque eu acho que é importante. Tem gente nova, eu acho que é importante a gente rever algumas ideias ali. Não é por preguiça, inclusive. É porque eu acho que é uma ideia muito bonita que é legal passar de novo. E talvez eu até faça de uma forma um pouco melhor do que foi da última vez. Mas enfim, a gente vai falar de Miquetes hoje e não da semana que vem, né? É, então a ideia hoje é a gente discutir um pouco dessa história de milagre, né? De Nes, dos Nessim, né? Do que é um milagre, né? É, muita gente aqui já deve ter ouvido essa questão de alguém fala assim, por que você perguntar, por que você não acredita em Deus ou algo parecido? A pessoa fala, se eu visse um milagre eu acreditaria, mas eu nunca vi um milagre, então não tem como, né? Vamos dizer assim. Então vamos aproveitar esse 8º dia de Hanukkah e vamos discutir um pouco essa ideia dos milagres aí e essa pergunta que é interessante, né? De onde que vem essa pergunta? Primeira coisa, eu vou propor uma definição de milagre aqui. E aí deixa eu só ajeitar aqui o negócio do chat porque eu não tô vendo nada. Pronto. E aí, se vocês quiserem responder aí no chat, vocês podem responder rapidinho. Vou dar uma definição de milagre e vocês escrevem se vocês concordam ou não. Um milagre seria uma intervenção divina, uma intervenção de Hashem na ordem natural das coisas. Sim ou não? Podem fazer um joinha aí também, que vocês preferirem. Eu tô vendo vocês. Sim, tá. Não é isso. Bom, aí ó, Farley não concordou. Não é isso. O milagre nesse não é isso, tá, pessoal? Isso é falso. Na verdade, essa definição ela tá mais próxima do que a gente chama de apicursus, é uma palavra meio esquisita, mas é o que a gente chama de heresia. Tá mais próxima da heresia do que de qualquer outra coisa. Não é uma heresia por si só, mas está mais próximo disso do que da realidade, né? Então a gente tem que sempre se lembrar de que tudo é Hashem. Absolutamente tudo é Hashem. Então, todas as nossas experiências, todos os nossos momentos, todas as nossas tristezas, todas as nossas alegrias, todo aquele tempo que passa, tudo isso é Hashem, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar disso. E esse é um conceito muito difícil de entender, muito difícil de agarrar nele, mas a gente diz que Hashem intervir, essa ideia de falar, Hashem interveio em alguma coisa, não é uma coisa precisa, tá, pessoal? Então, assim, qual que seria a definição de Nes, né, de milagre no fim das contas? E aí, eu botei a definição mais próxima da realidade no número 1 aí nas notas aí, que é a carta do Razonist para um aluno dele. Ele define o que é um milagre. Ele fala assim, a natureza... Tem um erro aí, mas tudo bem. A natureza recebe esse nome pela sua definição. Qual que é a definição de natureza? Aquilo que Hashem escolhe fazer com maior frequência. Ou seja, aquilo que Hashem não escolhe fazer com maior frequência é a definição de milagre. Tá? Então, a gente pegou a definição de natureza e fez uma extrapolação para a definição de milagre a partir do que o Razonist fala. Então, não existe uma grande diferença entre o natural e o supernatural, entre o natural e o milagre. A única diferença, segundo o Razonist, é a frequência de ocorrência, tá? É quantas vezes está acontecendo de fato. Então, essa é a diferença entre natureza e milagre. Você está acostumado com o acontecimento ou não, né? Então, eu não botei aí porque é uma coisa meio grande, mas eu vou dar uma lida aí para vocês numa entrevista com um dos comandantes, acho que isso foi em 2014, um dos comandantes do Iron Dome, tá? Quem não sabe o que é o Iron Dome é aquele máquina, aquele computador que tem aquela capacidade de abater mísseis inimigos que entram no espaço aéreo israelense, tá? Então, ele contou uma história em 2014 para uma revista que foi a seguinte: um míssil foi disparado de Gaza e sabemos com uma precisão de um raio de 200 metros onde o míssil vai cair depois do rastreamento feito pelo Iron Dome. E depois disso, depois do rastreamento feito, a gente descobriu que ele ia cair em 3 lugares importantes, em qualquer um desses 3 lugares importantes. Nas Israeli Towers, né, nas torres de Israeli, ou no Kiryat, que é o equivalente ao Pentágono, ou em uma estação central de trens em Tel Aviv. Então tinha essas 3 opções aí
para onde é que ia cair o tal do míssil. Disparamos o primeiro interceptor, ele falhou. Em seguida, disparamos o segundo, ele também falhou. E segundo ele, isso é muito raro. Eu estava em choque, todos nós estávamos em choque. Tínhamos só 4 segundos para resolver e os serviços de emergência já tinham sido notificados e avisados da possibilidade de um grande número de feridos e danos. Então, o Iron Dome, que calcula variações no vento, entre outras coisas, sugere uma troca abrupta no curso dos ventos e um vento forte vindo do leste. E aí eu vou ter que fazer uma pausa para dizer assim, essa história a gente já ouviu uma vez, né? Ou as pessoas percebem a mudança do vento, de vem o vento forte do leste antes da abertura do Yam Suf, né? Antes da abertura do Mar Vermelho na Torá. E enviou o míssil para o mar. Todos ficamos perplexos. Eu levantei e gritei, Yesh Elohim, né? Existe Hashem, né? Esse é Hashem. Eu presenciei o milagre com os meus próprios olhos. E aí, pelo tudo que a gente já falou até agora, a gente pode perceber duas coisas. Primeiro, essa história é muito maravilhosa, né? A história é muito legal, né? Mas essa frase Yesh Elohim não é 100% correta, considerando tudo que a gente falou até agora, né? A gente não diz isso. A gente vai dizer Hakol Elohim. Então, tudo é Hashem. Certo? Então, não é só existe um Deus. Não é só existe Hashem. Tudo é Hashem, tá? Isso... A única diferença entre a natureza e o milagre é a frequência da ocorrência, tá? Então a gente vai explorar algumas questões hoje e com isso vamos tentar entender essa situação de milagre um pouco melhor, tá? Então eu vou ter 4 perguntas maiores hoje para responder, eu vou fazer elas numa certa ordem, mas eu vou deixar bem claro quais são. Quais são as perguntas? A primeira é entender por que e como os milagres acontecem. Tá? Qual a situação, qual é o tempo, qual é o momento no qual os milagres acontecem. Segundo é a conexão entre o que a gente chama de Mesirat Nefesh e o Nes. Né? De novo, Mesirat Nefesh, que é traduzido como entregar a sua alma, como você dá a sua alma, e o milagre. Né? O caso clássico de Mesirat Nefesh é quando seria apropriado você dar a vida no lugar de descumprir o que está escrito na Torá. A gente tem 3 grandes casos. Em todos os outros você é obrigado a preservar a sua vida. Se você for descumprir uma mitzvah, por exemplo. Se você só tem porco para comer, você vai morrer de fome, você pode comer porco. Inclusive é uma mitzvah comer porco para preservar a sua vida. Em geral não, mas nesse caso é. E, além disso, mas a gente tem 3 mitzvot as quais a gente não pode descumprir nem para salvar a nossa vida. Que seria idolatria, assassinato e as relações sexuais proibidas, tá? Então essas 3 não podem ser. Então, você dá a sua vida para não descumprir uma dessas 3, por exemplo, seria um Mesirat Nefesh, tá? E aí eu vou trazer 2 fontes para demonstrar essa conexão entre Mesirat Nefesh e essa ideia dos milagres, tá? O primeiro é o comentário do Bar explicando um comentário do Tur sobre Hanukkah, tá? No número 2. O decreto de Hanukkah veio pelo enfraquecimento da Avodá. E quando decidimos fazer Teshuvah lutando e dando nossas vidas por essa mesma Avodá, pelo serviço de Hashem, Hashem salvou o povo. Tá? Então a gente tem aqui, ele está dizendo claramente o que aconteceu. O Bar está dizendo que a nossa situação piorou por causa desse enfraquecimento, porque a gente parou de se doar para a situação, parou de se doar para o cumprimento da Torá, e quando a gente decidiu lutar, a gente venceu porque isso é uma forma de Teshuvah. A gente fez uma forma de Teshuvah arriscando as vidas. Então essa seria a primeira conexão entre Nes e Mesirat Nefesh, entre os milagres e essa entrega da alma. Então eles arriscaram a própria vida pelo templo sagrado. Tá? Então eles arriscaram a própria vida pelo cumprimento do judaísmo normal. Então, essa é a primeira conexão. No 3 aí, Gemara em Berachot, no 20a, tem o seguinte. Vamos lá. Rav Papa disse a Abaye: qual que é a diferença entre as gerações antigas, para quem os milagres aconteciam, para nossa, que os milagres não acontecem? Qual que é essa diferença? Aí ele vai perguntar: é por causa do estudo de Torá? Eles estudavam mais Torá que a gente? Na época do Rav Hudá, ele está falando na época que aconteciam os milagres,
todo o estudo estava confinado a Nezikin, a um pedaço do estudo. Enquanto agora aprendemos tudo. A gente aprende os seis volumes, os 6 grandes volumes. Abaye disse a Rav Papa. A geração anterior, ele vai responder a pergunta do outro. A geração anterior estava totalmente dedicada à santificação do nome de Hashem. E não somos tão dedicados quanto eles. E aí, essa que é a parte interessante. O que é que ele está falando? Ali existia uma dedicação séria ao Mesirat Nefesh. Agora a gente não tem a mesma dedicação. Então, para eles, os milagres eram mais comuns. Então, aqui realmente parece existir uma conexão entre essa ideia de se doar pelo nome de Hashem e os milagres. Qual que é essa conexão? Essa que é a segunda pergunta. Qual a conexão entre Mesirat Nefesh e os milagres? Então, baseado em uma Gemara em Shabbat, a gente vai para a terceira pergunta. Aí a Gemara em Shabbat está no 4. Shabbat 32a diz o seguinte: jamais se coloque em um local de perigo, dizendo que os céus trarão um milagre sobre ele. Ou seja, nunca se coloca. Se você for para uma situação que é perigosa, você não pode ir para a situação falando assim, não, vai ter um milagre, não vai acontecer nada comigo. Para que, ao fim, os céus não enviem o milagre. E você morra, no caso. Isso tá nas entrelinhas aí. Você está se botando numa situação de perigo. E você pode acabar pagando por isso. E aí a Gemara fala uma coisa interessante. Além do mais, mesmo que envie um milagre, isso será deduzido dos seus méritos. Você tem uma conta espiritual lá no banco, todas as mitzvot que você fez, todas as coisas que você fez. E de alguma forma, se o milagre vier, você fala, não, eu vou ficar aqui porque vai acontecer um milagre, você está perdendo mérito por isso. Então, depender do milagre, tira da tua conta. E na maioria dos casos, você está perdendo no final, tá? Então, outra coisa quanto a essa terceira pergunta. Tem uma história interessante envolvendo o Rabbi Hanina ben Dossa, tá? Rabbi Hanina, na Gemara, acho que é isso, Sanedrin 67b, ela conta no 5. Ela diz o seguinte: a Gemara conta, uma mulher uma vez tentou pegar o pó debaixo dos pés do Rabbi Hanina para fazer-lhe algum mal. Essa mulher, ela fazia algum tipo de magia negra e ela ia usar esse pé, esse pó que está embaixo dos pés do Rabbi Hanina para fazer alguma coisa contra ele, né? Rabbi Hanina disse a ela, se você quiser, vai e faça. Não. Se você quiser, vai e faça. Eu não tenho preocupações, pois está escrito, não há nada além dele. A Gemara pergunta, como isso é possível? Rabbi Hanan não disse que os bruxos são considerados Mechashefim, que aí isso é um acrônimo para a contradição à comitiva divina, que eles vão, tipo assim, eles têm um poder, tá? E que isso indica que devemos tomar cuidado com esse tipo de magia? Essa é a pergunta que a Gemara faz. A própria Gemara responde, Rabbi Hanina é diferente, ele tem grandes méritos. Então a gente tem o que a gente chama de marloca, ou até uma caixa, dependendo do caso. A gente tem um problema aqui, que é o seguinte. A Gemara um pouquinho antes, lá em Shabbat, está falando, você não pode se colocar numa situação de perigo. Porque se você botar numa situação de perigo esperando um milagre, e o milagre acontecer, você vai perder teu mérito. Mas aí o Rabbi Hanina vira e fala assim, não, eu tenho muito mérito, pode tentar aí que o milagre vai vir. Como é que funciona isso? Né? Qual que é a lógica disso? Né? Bem estranho, parece até arrogante a situação aqui. Né? O Rabbi Hanina fala assim, não, faz aí o que você quiser. Né? Eu tenho méritos, eu não preciso disso. Então, o que é, como que alguém que é citado dentro da Gemara, o Rabbi Hanina, que é um cara que a gente vai ver mais pra frente quem ele é de fato, é importante como é que ele pode ir contra o que a Gemara acabou de dizer, né? Então, essa é a terceira pergunta. A última pergunta tem a ver com a transição da Parashá da semana passada para a transição para o começo da Parashá dessa semana. O que acontece no final da Parashá da semana passada? Yosef está preso. Em determinado momento, ele recebe 2 colegas de cela, vamos dizer assim. O padeiro do faraó e o copeiro do faraó. E os dois têm um sonho, cada um tem o seu sonho, e Yosef decifra esses sonhos, o copeiro é salvo e o padeiro é morto logo em seguida. E aí quando o copeiro está sendo levado embora, Yosef vira para ele e fala assim, não se esqueça de mim, se você puder, fale de mim para o faraó. E aí o que acontece é que
o final da Parashá é literalmente dizendo que o copeiro se esqueceu de Yosef. Então, o copeiro se esqueceu de Yosef. E aí a Parashá começa com o faraó, a Parashá dessa semana começa com o faraó tendo um sonho e o copeiro lembrando de Yosef depois. E aí chamando Yosef e acontece toda aquela história que a gente já conhece. E aí, Yosef, o que acontece? Muitos dos comentaristas botam um asterisco no currículo espiritual de Yosef nesse momento. Qual que seria esse asterisco? Que ele perdeu a fé. Ele não tinha fé. Ele estava faltando fé para ele quando ele pede a ajuda do copeiro. Né? Então, assim, essa expressão falta de fé não é uma expressão muito justa. O melhor jeito de traduzir é falta de bitachon, na verdade. Falta de segurança em Hashem. Tá? Então, muitos comentários citam essa falta de bitachon porque o copeiro não podia fazer nada por Yosef. O que o copeiro ia fazer por Yosef? Nada. Né? Não tinha o que fazer. Né? Então, isso foi considerado falta de bitachon, falta de segurança em Hashem. Então, a pergunta que fica é, o que é que Yosef fez de errado de fato? Né? Parece uma coisa meio normal você pedir a ajuda de alguém. Afinal, você acabou de ajudar o cara. Né? Ele acabou de ajudar o copeiro. Então, normal seria você falar assim, pô, você se lembra de mim lá. Parece normal o que ele fez, né? Então, vamos repetir as 4 perguntas só pra gente não se perder. Então, quando e por que acontecem os milagres? A segunda é, qual é essa conexão entre Mesirat Nefesh e os milagres? A terceira é, Rabi Hanina, como é que Rabi Hanina pode dizer que ele não tem medo daquele negócio que a Gemara já falou que é pra ter medo? E ainda dizer porque ele tem muitos méritos e por isso não tem problema. E a quarta pergunta é, qual é o problema de pedir ajuda pro copeiro? Tá? Então vamos explorar um pouco as histórias do próprio Rabi Hanina ben Dossa e assim a gente vai tentar achar as respostas para as perguntas. Tudo bem? Tá participando? Tá bom. Vamos lá. Tem 2 histórias diferentes em Berahot 34b, tá no 6 as 2 histórias. Eu vou ler cada uma e a gente vai comentando. Os sábios ensinavam que houve um incidente em que o filho do Rabban Gamliel ficou muito doente, porque e aí ele pediu para 2 estudiosos chamarem o Rabi Hanina ben Dossa para rezar pedindo misericórdia pelo seu filho. Quando Rabi Hanina terminou de rezar, ele disse aos mensageiros, ele nem saiu de casa, ele rezou de casa mesmo. Vá até o mestre e diga que a febre, tá bom, Zé, que a febre já passou e que o seu filho está curado. Tá? Os mensageiros viram e fazem uma pergunta que é muito importante. Como é que você sabe disso? Né? Você é um profeta? E ele respondeu, não sou profeta nem filho de um profeta, mas recebi uma tradição que indica que se minha reza sai com grande fluidez da boca, eu sei que meus pedidos foram aceitos. Se não for o caso, sei que foram rejeitados. Eles anotaram o momento exato em que Rabi Hanina disse isso e disseram tudo a Rabban Gamliel. Que disse, juro pelo serviço do templo que, no momento que está escrito aqui, meu filho estava melhor, levantando e pedindo água. Outro incidente semelhante. E houve outro incidente envolvendo Hanina ben Dossa, que foi estudar Torá com Rabi Yohanan ben Zakkai. Rabi Yohanan ben Zakkai, para quem não sabe, era o maior da época, tá? Ele foi o cara que ensinou Rabi Akiva. Ele foi o cara que ensinou o cara que ensinou Rabi Akiva. Ele ensinou Eliezer Haggadol, que foi o professor da Rabi Akiva. Então, e o filho de Rabi Yohanan ficou muito doente. E disse, Hanina, meu filho, peça por misericórdia para que ele possa viver. E Rabi Hanina ben Dossa colocou sua cabeça entre os joelhos e entrou em estado meditativo e pediu por misericórdia. E o filho do Rabi Yohanan viveu. E Rabi Yohanan ben Zakkai disse, se Yohanan ben Zakkai, eu no caso, né? Se eu, Yohanan ben Zakkai, tivesse colocado sua cabeça entre os joelhos e pelo dia inteiro, os céus não teriam me dado ouvidos. Ou seja, só ele que consegue fazer isso, né? Só o Rabi Hanina. E aí a esposa dele ouviu essa história e foi, ué, mas qual que é você é o professor dele. Seria Hanina, sua esposa disse, seria Hanina maior que você? Ele disse, não.
mas ele é como um servo pessoal do rei, enquanto eu sou como um de seus ministros. E aí o que ele quer dizer com isso? O Tosafot explica nessa hora que nesse momento Rabi Yohanan está dizendo que ele é maior em algumas questões. Na questão de estudo e conhecimento, não. Estudo e conhecimento eu sei mais. Por isso que ele é o mestre, por isso que ele é o rabino, ele é o rabi do Hanina ben Dossa. Por isso que ele chama de meu filho ali no começo, né? Então, por isso ele é o mestre. Mas quando o assunto é tefilá, a questão é quanto tempo se passa perto do rei. O servo pessoal do rei fica muito mais tempo perto do rei. Certo? Então ele tem mais contato com o rei. Rabi Hanina é como servo pessoal do rei. Ele vive próximo, sua mente estaria como se fosse o tempo todo com Hashem. Tá? Aí vamos para Tanit. Vamos para outra história. Tanit 24b e 25a tem o seguinte. A Gemara, ainda assim sobre Rabi Hanina, tá? A Gemara conta, a esposa de Rabi Hanina esquentou o forno no Erev Shabbat, ou seja, antes do Shabbat, para criar uma boa quantidade de fumaça, pois ela tinha vergonha por eles serem pobres e nem sempre terem pão em casa. Ela tinha uma vizinha maldosa que disse, sei que eles não têm nada. Olha só a situação. E o que é toda essa fumaça que está vindo da casa deles? Ela foi e bateu na porta. Ela foi lá xeretar a vida dos outros, né? Esposa de Rabi Hanina, envergonhada, se escondeu em um quarto. O milagre aconteceu e sua vizinha viu o forno cheio de pães e bacias cheias de massa, ainda para sovar e tudo mais. Ela disse para a esposa de Rabi Hanina, traga uma pá, pois seu pão vai queimar. Ela disse para a vizinha, eu entrei no quarto para buscar. E aí, para buscar a pá, né? E foi ensinado que ela entrou pois estava acostumada aos milagres. Ou seja, ela estava com vergonha, mas ela tinha alguma noção de que podia acontecer algum milagre. Tá? Então, claramente, o Rabi Hanina tem alguma coisa especial. Às vezes, nem quando ele está em casa, o negócio acontece os milagres. Vamos continuar. Em Erev Shabbat, antes do Shabbat, Rabi Hanina ben Dossa viu que sua filha estava chateada. Ele disse a ela, minha filha, por que está triste? E ela disse a ele, eu confundi o vidro de vinagre com o vidro de óleo e coloquei vinagre na lâmpada que ficaria acesa no Shabbat. E ele disse a ela, minha filha, com que você está preocupada? Aquele que disse que o óleo queimaria pode dizer que o vinagre vai queimar. E a lâmpada durou o dia inteiro até que se acenderam as luzes da Havdalah. Ou seja, o vinagre durou o Shabbat inteiro. Então o Rabi Hanina é um cara um pouco diferente, né? Ele é um cara que está muito associado a milagres, né? Todas as histórias que a gente leu aqui tem algum milagre envolvido, né? Então, nessas histórias do Rabi Hanina ben Dossa tem essa quando alguém precisa dele tem um milagre, essa que é a questão, né? Quando alguém faz alguma coisa que não está muito no esquema, então o que ele tem de tão especial, né? A resposta que eu vou trazer aqui é uma resposta do Nefesh HaChaim, tá? Que foi escrito, é o livro que foi escrito pelo Rabbi Chaim Volozhin, né? Que é um dos principais discípulos do Vilna Gaon, do Gra, né? Então, aqui ele vai, no Nefesh HaChaim, ele apresenta uma ideia que é muito poderosa, tá? Que muitos aqui provavelmente já devem ter ouvido, mas que ela é uma coisa que o Ramchal ele repete muito no Mesilat Yesharim. Eu não sei onde é que tá, já tá por aqui, mas eu não sei onde eu botei. O Mesilat Yesharim, o Ramchal, o Moshe Chaim Luzzatto fala que é importante a gente rever ideias que são básicas pra gente nunca esquecer e sempre mantê-las perto da gente, né? Então a gente vai repetir aqui essa ideia e vai tentar fazer usar isso como entendimento para essas 4 perguntas, tá? Então, é uma ideia que pode transformar a nossa vida em uma vida com um pouco mais de bitachon, que é o que a gente falou, né? É um pouco mais de segurança em Hashem. E ele tá falando sobre aquela Guemará do Rabi Hanina que envolve bruxaria, aquele negócio do pó, né, que tá embaixo dos pés dele. E ele explica que não é uma arrogância aquilo que o Rabi Hanina tá falando. E aí ele explica que o único momento em que o milagre tira o seu mérito, que nem a Guemará falou em outros lugares, é quando ele é um milagre.
Aí você fala assim, sim, mas qual que é a lógica dessa frase, né? Então, quando você percebe que aquilo parece Hashem mudando o rumo das coisas. Que a gente falou no começo que não é uma visão muito legal. Né? Então, essa seria a visão. E aí se você tem essa visão, você está perdendo alguma coisa de fato. Você não está só esperando por alguma coisa, você está perdendo alguma coisa nesse momento. Né? Então, mas se eu estou num nível em que eu crio essa mentalidade de que não há milagres, porque no fim das contas tudo é um milagre efetivamente, e a mentalidade que o Razonist traz, né, que é aquela mentalidade que a gente no começo, a diferença é a frequência, né, não é o que está acontecendo. Então essa mentalidade que é um pouco mais elevada, que diz que não é a qualidade do que está acontecendo, mas sim a frequência. As palavras do Rabbi Haim são importantes para os dias de hoje, são muito importantes para os dias de hoje. Porque todos nós buscamos soluções rápidas e simples para os nossos problemas. Né? Que é o que a gente chama de segular. Né? Me dá uma segular aí para tal coisa, me dá uma solução rápida pro assunto. Não é assim que funcionam as coisas. Né? As mudanças de trabalho, muitas vezes o trabalho é duro, dolorido e exige muito tempo. Tá? Se você quer mudar uma coisa da sua natureza, é um trabalho diário, é um trabalho que vai demorar muito tempo. Né? A gente já fala de Mussar aqui muitas vezes, então eu gosto de repetir essas ideias. O Rabbi Haim escreve o seguinte: quer uma segular? Gostaria de compartilhar algo muito profundo. A maior segular de todas, o maior remédio de todos. Remova de si toda a negatividade. E nada externo pode ter grandes impactos, nem nada pode me fazer mal. Se você retirar toda a negatividade, você tira essa ideia de nada, e você tira essa ideia de que nada externo pode causar grandes impactos. Você, óbvio que vai causar um impacto, mas não um grande impacto. E se você tira essa ideia de que nada pode fazer mal, aí essa é a grande segular. E ele vai explicar assim: não é nada mágico. Quando a pessoa instala a ideia na sua mente de que Hashem está no controle de tudo, ou na sua mente e no seu coração, no caso, e eu entendo intelectual e emocionalmente que nenhuma outra força no mundo pode me afetar senão Hashem, a gente entende que Hashem comanda todas as dimensões da realidade. Tudo é Hashem. Essa é a explicação dele. Parece complexo, mas no fim das contas tente ser mais positivo. Quando você tenta ser mais positivo, você vai começando a ver as coisas como elas realmente são. Quando a gente é muito negativo, a gente não consegue ver nem a beleza das coisas que estão na nossa cara. Tá? Então, quando a gente diz Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, o que é que você tem que ter em mente segundo o Rabbi Haim? Você deve ter em mente que mais do que essa ideia de que Hashem Elokeinu, Hashem Echad, mais do que a ideia de que Hashem é um, mas que Hashem é único, é a única coisa, ele é tudo, certo? E segundo o Rabbi Haim, ele dá essa nova percepção e essa nova percepção te coloca num outro nível. Quando você se conecta com Hashem desse jeito, de uma forma que o externo não tenha tanta força no teu entender do mundo, vamos dizer assim. Então, segundo essa linha de pensamento, a gente tem a ideia de que quando que os milagres acontecem? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz. Quando está claro, os milagres só acontecem quando está claro que tudo é Hashem. Quando a gente entende que não é necessariamente um milagre, não é necessariamente uma questão de qualidade, e sim uma questão de frequência. Né? Quando a gente entende isso, aí eles podem acontecer várias e várias vezes. Aí a frequência já também não importa mais. Deixa de ser um milagre. A frequência acontece, a frequência vira natural, não é uma coisa normal. E o Rabbi Hanina, ele não tinha um problema com isso. E essa que é a parte interessante, porque aquilo para ele era comum. Se a gente voltar lá na Guemará, a gente vai ver qual foi a reação da mulher dele. Ela se escondeu porque, quem sabe, não acontece alguma coisa. Para ela era normal aquilo acontecer. A Guemará, um pouco antes desse aí, eu devia ter botado, disse que o Rabbi Hanina, a família do Rabbi Hanina, parecia pobre porque... Eles eram pobres, mas parecia mais pobre porque eles conseguiam sobreviver com muita pouca comida. Mas eles não passavam fome. Né? Então, o Rabbi Hanina, ele não tinha necessariamente problema com isso, porque para ele isso era recorrente, a frequência era comum. Tá? Então, essa é a primeira ideia, essas são as primeiras respostas. Né? Tem uma história do Brisker Rav, né, que é da época da Segunda Guerra Mundial,
Ele tava morando em Varsóvia. E o genro dele, se eu não me engano, o Rabi Moshe Shapiro, chega com o jornal debaixo do braço. E aí o que acontece é o seguinte, ele pergunta, ei, tem alguma notícia, alguma coisa que tá acontecendo? Ele falou, não tem nada que eu gostaria de comentar. Ele, deixa eu ver o jornal. Aí ele dá uma olhada no jornal e aí ele vê que a cidade de Vilna, né, da mesma cidade do Gra, está sendo devolvida pela Rússia para a Lituânia. E aí, a partir disso, ele considera a situação deles ali. Ele considera o quê? Ele vai considerar que talvez seja melhor a gente sair da Polônia e ir para a Lituânia. Só que o problema é que a Polônia meio que já estava dominada naquele momento. Então, atravessar a fronteira seria complicado, porque a Gestapo já estava de olho na fronteira. Então, o que eles fizeram? Eles juntaram todo mundo que quis, que aceitou a ideia de ir. Eles contrataram um carroceiro, que não era judeu, era um polonês. E eles só viajavam de noite. Uma viagem que normalmente duraria 3, 4 dias, durou mais de 3 semanas. Só que até eles chegarem na fronteira, não aconteceu nada. Nada. Eles não tiveram um susto, nem nada. E aí o que aconteceu é o seguinte. Quando eles chegaram na fronteira, o carroceiro falou, daqui eu não posso passar. Então vocês têm que atravessar esse último quilômetro a pé. E aí o que aconteceu foi o seguinte, na hora que eles estavam atravessando, 2 soldados da Gestapo pararam eles e falaram, e obviamente o Briskerav era um rabino, ele tinha cara de judeu, ele tinha todas, não tinha nem como esconder, né? Então, pararam ele, e aí meio que ele ficou em silêncio, o pessoal que estava em volta dele meio que tentou apaziguar a situação, do nada aparece um terceiro soldado, esse terceiro soldado fala alguma coisa meio gritando com os outros dois saem da frente e eles podem seguir em frente. Eles não entenderam nada porque eles falaram alemão. E aí uma das pessoas pergunta pro Briskerav, o que foi que aconteceu? Como assim? Que intervenção foi essa? E ele diz o seguinte, recebi uma tradição do meu pai para meditar sobre as palavras em od milevado, que é não há nada fora de Hashem, né? Não há nada fora dele, né? Quando eu saí da carroça, eu vi a luz no fim do túnel, naqueles últimos 2 quilômetros, né? E enquanto durante a viagem inteira eu estava concentrado nessa meditação, quando eu vi a luz no fim do túnel, eu me desconcentrei. E aí os 2 homens vieram. E aí eu me lembrei que eu tinha que voltar a me concentrar nessa ideia. E aí, a partir daí, o terceiro homem veio e a gente pôde passar. Esse cara, ele tem histórias sensacionais. Na época que a Polônia estava sendo bombardeada, nos primeiros bombardeios menores, ele ia pra proteção, né? Pro shelter, né? Pro bomb shelter, pro lugar de proteção antibomba. Mas quando começaram os bombardeios ferozes, ele parou de ir. Aí os filhos dele perguntaram, mas por que agora, antes eram poucas bombas e agora que são muitas você tá aqui na sala estudando Talmud? Qual que é a lógica disso? E ele fala, olha, com esse tanto de bomba que tá caindo, é mais fácil a gente morrer soterrado ali do que dentro de casa. Então é uma questão de lógica. Quando eram poucas bombas, a chance de pegar ali era menor. Agora a chance de pegar em qualquer lugar é igual. Né? Então assim, ele tinha essa percepção de bitahon muito grande. Né? A partir dessa mesma frase, que foi passada a tradição que ele tem, né? En od milevado. Né? Então os milagres são uma resposta às nossas percepções. É isso que ele está dizendo. Então a gente responde assim a questão do Rabi Hanina. A percepção dele não era que aquelas coisas eram milagres. Para ele era normal. Para quem estava de fora eram milagres. Certo? Mas ele via aquilo como parte natural do mundo. Então, o que é que você fez de errado, né? O problema dele era o nível de bitahon, que a gente falou. O nível de segurança que ele tinha. Até porque ele já vivia nesse estado que o Briskerav cita. Em od milevado. Ele já vivia com isso na cabeça. Então, não tem nada além de Hashem. Tudo isso que eu tô... Yosef sabia que aquilo ali fazia parte da profecia dele. Certo? Então, aquilo ali permeava Yosef. E, provavelmente, ele sabia que aquele cara ia esquecer dele. Também. Então, não é como se ele fosse... não é como se ele falasse com ele e fosse fazer alguma coisa, né? Se ele fosse lá falar com o cara, fosse mudar alguma coisa. Né? Então, não foi apropriado para alguém do tamanho de Yosef. Se fôssemos nós, a gente tem que fazer o máximo que a gente puder. Porque
porque a gente é normal. Mas para alguém do tamanho de Yosef não é apropriado. Porque, vamos dizer assim, ele poderia lembrar de Yosef sem que Yosef pedisse para ele. Porque na hora que o faraó tivesse o sonho, o cara ia pensar, opa, tem alguma coisa pra ganhar com isso, porque eu sei de um cara que interpreta sonho, interpretou o meu certo. Aí fala, tem um cara lá, então não precisava falar com o copeiro, né? Qual que é a conexão, e como que a gente pode associar isso a Hanukkah, vamos dizer assim? E qual que é a conexão entre Mesirat Nefesh, que a gente perguntou, e os milagres, né? Mais uma vez, o que é o Mesirat Nefesh? E aí eu vou definir isso de uma forma melhor. Não é só você entregar a sua vida, não é só você desistir da sua vida por alguma coisa, mas você dar tudo que você tem. Você se colocar por inteiro naquela situação. Eu falei... não foi em outro estudo. Que eu citei a ideia de que o grito de guerra das tropas contra o exército grego era o Shema. Porque eles não tinham tempo para estudar. E o Shema seria uma substituição. Uma superdosagem de Torá que a gente tem no dia. Que é uma parte da Torá, né? Então, eles estavam ali dando tudo que eles tinham. Tá? Mas eles sabiam muito bem onde eles estavam se metendo. Eles não estavam fazendo aquilo simplesmente porque era um credo ou qualquer coisa parecida. Eles estavam lá de corpo inteiro, né? Eles estavam se colocando por inteiro. O mantra era semelhante ao Einod Milevador. Lembra que a gente falou? O passo adiante disso é entender o Shema dessa forma. Entender que não há nada além de Hashem dentro do Shema, né? Então, esse mantra... está clara a ideia de que eu entendo completamente de que não há nada em mim, nos outros ou em outras coisas que não sejam Hashem. Tá? Então, não é se entregar, é você se dar, você entender o que está acontecendo, é você se entregar, você se dar para Hashem. Então, a gente abraça essa ideia e assim a gente fica numa posição um pouco diferente se a gente fizer isso, né? Em um novo plano da existência, que nem o Ravi Haim falou. Ele toma conta de todos os planos da existência. Então você se coloca em um diferente quando você faz isso. Assim, os milagres deixam de ser milagres. Eles passam a ser uma coisa natural. Eles se tornam recorrentes. Mas para a gente entender tudo isso, a gente tem que estar aberto a entender isso. Para enxergar a Yad Hashem, a mão de Hashem, a gente precisa está aberto a enxergar a mão de Hashem. E não como intervenção, que nem a gente falou no começo, mas como a presença de Hashem em tudo. Eu queria dividir com vocês, só para finalizar, uma ideia de Mussar, que eu botei aí... teve uma coisa que eu esqueci de falar que é importante, né? Eu pulei o 8. Eu pulei o 8. Só para reforçar a ideia do Rabi Hanina, quando o Rabi Hanina ben Dosa morreu, os homens dos milagres sumiram. Então ele foi o último homem que entendeu isso. Até esse momento. Tá? Então, tudo isso encaixa nessa ideia da qual a gente está falando. O que é o milagre? O milagre é para quem está de fora, para quem não consegue enxergar aquilo que você enxerga. Tá? Então, mais uma vez, vou só colocar essa ideia do Yosef Horowitz aqui, que é o Alter de Novardok, que ele fala sobre Bitachon, ele fala sobre essa confiança que a gente tem que ter em Hashem. E essa ideia é muito importante. Ele diz o seguinte: aquele que confia pode recusar os problemas da vida. Você pode ignorar seus problemas da vida. Pois ele sabe que não lhe faltará nada. Tudo aquilo que ele deve providenciar para as necessidades do corpo, ele faz em paz e contente. Pois sabe que ninguém pode tomar aquilo que o Criador determinou para ele. Em tempos de perigo, ele não estremece. Ele anda seguro e não teme pelo amanhã, pois enquanto ele depender do Todo-Poderoso, ele tem tudo. Ou seja, não existe milagre. Tá? Então a ideia aqui que eu queria hoje era só inspirar um pouquinho. Eu sei que muitas vezes passa aqui e a gente esquece, às vezes eu esqueço o que eu tô falando, mas inspirar um pouquinho pra gente abrir os olhos pro nosso ambiente, porque tá à nossa volta, pro que as pessoas fazem, que às vezes a gente interpreta mal, e na verdade aquilo ali é um ensinamento para nós. Porque às vezes a gente só enxerga o que a gente faz de errado nos outros. Tá? Então, e talvez tentar meditar um pouco sobre essa ideia de Ein Od Milevado, né? De não há nada fora dele, né? Para tentar abraçar esse outro plano da existência, alcançar esse outro plano de existência
e quem sabe ver os milagres deixando de ser milagres. Hag Sameach, muito obrigado pessoal pela paciência, muito obrigado por terem vindo nesse horário meio esquisito, mas brigadão.